Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, no nosso último bloco, em que nós estamos conversando sobre rosário, a oração do terço, estamos falando da importância dessa oração e como a nossa espiritualidade está vinculada a tudo isso. E às vezes a gente deixa isso perder porque acha que não é bem por aí que funcionam as questões, as coisas. E às vezes até deixamos de rezar porque achamos que o fato de nos distrair enquanto nós estamos rezando, a gente está perdendo alguma coisa diante de Deus. É claro que não. É lógico que a gente tem que, o mais atento que a gente puder ficar enquanto a gente reza, melhor. Mas se a gente não consegue, a gente não pode ficar se culpando por isso. A intenção da oração, ela tem sim a sua validade. Agora, eu gostaria de começar perguntando esse bloco a você o seguinte: você sabe a diferença entre o rosário e terço? Você sabe se tem alguma diferença? Como que funciona isso na sua cabeça? Como é que você pensa sobre isso? Para responder a isso, nós temos um VT. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Você reza o terço todos os dias? Se acompanha a nossa programação, sabe que a Rede Século XXI transmite diariamente a oração do terço. Mas, padre, terço, rosário, explica pra gente a diferença. Tá bom. Primeiro, um abraço para todos aqueles que nos acompanham pela Século XXI. Terço ou rosário? Vamos rezar um terço. 50 Ave Marias. Um rosário. Os 3 mistérios, 50 Ave Maria. Mas com o João Paulo II, a partir de 2002, um rosário se constitui de 4 terços. Os mistérios gozosos, dolorosos, mistérios da luz, com o João Paulo II, e os mistérios gloriosos. Então, quando você reza o terço, você está rezando 50 Ave Maria. Quando você reza um rosário, aí você pega todos os mistérios de um terço e somam praticamente 200 Ave Maria. Tem gente que reza um terço, tem gente que reza o rosário todo, tem gente que reza 10 Ave Maria, tem gente que reza uma Ave Maria. Padre Fernando, e essa devoção à Nossa Senhora do Rosário, a Nossa Senhora? Muito rapidamente, nós temos num primeiro momento, bem no início, ainda na época dos mosteiros, os monges contam que tinham limitações para a leitura. Então, durante a oração dos salmos, eles rezavam as Ave Marias em um cordão de barbante onde faziam nós. Então, a partir daí, nós temos então pessoas rezando 150 Ave Marias, porque era uma alusão aos salmos, rezando assim o terço. Depois nós temos o episódio no século XIII com São Domingos de Gusmão, uma ocasião difícil para a igreja, onde as heresias elas surgiam, uma contestação toda, e São Domingos de Gusmão, da Ordem dos Pregadores, ele começa então, a partir de todo o seu conhecimento, filosofia, teologia, a iluminar, a defender a igreja. Nossa Senhora aparece a ele, oferecendo-lhe um terço, como se fosse uma forma de consolo. Depois nós temos também um outro momento, o episódio de Nossa Senhora de Fátima, a Senhora do Rosário, que aparece aos pastorzinhos, e pede pela paz do mundo e incentiva, rezem o terço. E outro detalhe mais recente, então, foi por ocasião de João Paulo II, introduziu mais um mistério no rosário, os mistérios da luz. Então nós chamamos isso Nossa Senhora do Rosário. Mas a essência é sempre Maria, a mãe do Filho de Deus. No dia 7 de outubro, nós comemoramos o dia de Nossa Senhora do Rosário. Uma devoção, uma oração, uma espiritualidade. Muito mais do que se rezar o terço por uma devoção, nós temos que contemplar no terço toda a vida de Jesus. Está vendo só que cada vez mais a gente aprende um pouco mais sobre essa questão da oração, aquilo que a gente percebe que precisa ser feito e nem sempre a gente se preocupa tanto com isso. São coisas simples, mas que dão, eu diria, uma dignidade maior para o nosso momento de rezar, para a nossa oração. É claro que quando
a gente fala assim, olha, são 200 Ave Marias ou 100, 150 Pai Nossos, só para dizer, para exemplificar, para exagerando a questão. Isso já nos dá um certo cansaço, porque a gente já pensa quando vai terminar. E a oração do texto ela não consiste nisso, olha, eu vou começar agora para terminar daqui a 10 minutos. Quando você pensa isso, você já tira a referência da oração, que é justamente a contemplação daquilo que você está fazendo, que é mais um dos dados que a oração nos ajuda a entender melhor. Então, por isso, não fique programando 10 minutos, 5 minutos, ou não fique olhando o seu relógio enquanto você está rezando a oração do terço, como ele diz, do terço ou do rosário, se você preferir, ou se você tiver um pouco mais de tempo para isso. Aliás, algumas igrejas fazem isto. Elas promovem a oração do rosário, promovem a oração das 1000 Ave-Marias ou de vários terços ao longo do dia. Basta você ir atrás disso, se informar melhor na paróquia que você participa, para você participar com mais intensidade da sua oração. Por isso, eu gostaria de lembrar a você que, às vezes, nós perdemos essa referência porque esquecemos que o dado da oração está vinculado à questão da contemplação. A contemplação, no momento em que nós tomamos, eu diria, emprestadas as palavras de Jesus para fazer dessas palavras a nossa verdade. Então, por exemplo, quando você vai rezar dentro do terço ou dentro do rosário, a oração do Pai Nosso, não perde a referência da importância de cada momento dentro da oração do Pai Nosso. Então, se eu estou rezando aquela oração, eu estou me comprometendo com Jesus, com o próprio Deus, em partilhar aquilo que eu tenho, em perdoar as pessoas que precisam ser perdoadas, em conversar com aquelas pessoas com quem eu não converso, em oferecer ajuda às pessoas que estão necessitadas e assim por diante. Assim configura-se a oração do Pai Nosso. Então, não há diferença se eu estou rezando essa oração do Pai Nosso dentro da missa ou fora da missa. É claro que dentro da missa ela está dentro de um rito prescrito e é importante, é interessante, obviamente. Mas esta oração do Pai Nosso fora da missa, ela tem essas mesmas preocupações, nós somos convidados a vivê-la independente disso. Por isso, quando você for rezar a oração do terço, pense se você de fato vai estar entregue àquele momento de oração para que seja um ato de contemplação. Aquilo que é uma verbalização de palavras não pode se perder por um momento de espiritualidade que é a contemplação. Então, se eu estou rezando, por exemplo, intensamente aquele momento, sozinho, verbalizando, falando, eu estou, claro, vivenciando aquele momento de oração. Mas, se eu perco a referência disso, digo assim, olha, eu não estou rezando bem, eu vou parar de rezar, você está deixando de fazer acontecer a contemplação. Então, por isso, não fique preocupado do tempo que você vai gastar com isso, não fique preocupado se a sua vida você vai precisar de mais tempo para resolver outras coisas. Se você tem a intenção de parar para rezar, faça justamente isto, pare e reze. É a mesma coisa quando a gente se predispõe a algum tipo de trabalho dentro de uma comunidade ou até mesmo no trabalho cotidiano que a gente exerce. Quando a gente vai para o trabalho, a gente vai para o trabalho. Você vai executar aquilo que é próprio daquilo que te é confiado. Então, você tem que centralizar e focar a sua vida naquele momento, naquelas coisas que você tem que fazer. Senão, você não vai trabalhar direito, senão você não vai dar a atenção que você necessita dar às pessoas que precisam do seu trabalho, independente de como ele seja. Por isso, pense sempre em focar a sua vida nas coisas de fato que você está fazendo. Portanto, a oração tem a mesma coisa, o mesmo significado. Se eu paro para rezar, eu tenho que botar na minha cabeça que eu estou contemplando a ação de Deus na minha vida. Estou vivendo isso da maneira mais intensa que eu posso, tá bom? Então, que a oração seja para você, de fato, esse encontro com Deus, com as dificuldades ou não, com os desafios ou não que você tem na sua vida, mas nunca deixe de acreditar que essa oração é a referência para tudo. É ela que te sustenta e te ajuda a ser uma pessoa melhor, tá bom? Nós vamos agora fazer a nossa oração final. Convido você a olhar de uma maneira diferenciada esses pedidos que estão aqui, lembrando que a oração da pessoa é a oração que traz, de uma maneira muito bonita, aquilo que ela tem de mais profundo. Então, todas essas pessoas que estão aqui, elas estão vivendo especificamente um momento de paz, porque elas estão trazendo para nós aquilo que para elas é importante. Então, seja um pedido, seja um agradecimento, seja o pedido de emprego, seja a cura de uma depressão, o que quer que seja, que estejam nestes papéis, alguns nós lemos, outros nós não lemos, mas o que quer que seja que esteja aqui,
Deus acolherá de uma maneira muito especial. Então você que ligou, você que apresentou os seus pedidos, sabe que neste momento nós apresentamos esses pedidos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida a Deus, pedindo a ela que no seu coração maternal ela possa apresentar esses pedidos com toda força, com toda fé, com tudo aquilo que é próprio desta nossa mãe, que acredita no nosso amor, que acredita na nossa vida. Ela que olhou o tempo todo por nós e continua olhando. Senhor nosso Deus, acolhei todos esses pedidos que nós vos apresentamos. Que estes nossos irmãos, na sua humildade, no seu sentimento de impotência diante desses problemas, apresenta-os a vós, para que possa olhar por cada um deles e derramar as suas bênçãos. Abençoai, Senhor, também esta água que nós vos apresentamos. E também abençoai aquela água que as pessoas que estão em casa reservaram para este momento. Que todas elas e que todos nós que bebermos desta água, recebamos de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós vamos terminando o nosso programa Você Pode Ser Feliz de hoje. Espero que ele tenha te ajudado a compreender melhor este aspecto da oração. Por isso a gente pede que você acompanhe ao longo do dia a programação, toda a programação da Rede Século XXI, também com momentos de oração, com a celebração da Eucaristia, momentos importantes para que você viva melhor a sua espiritualidade. Na próxima quarta-feira eu estou aqui com outras temáticas. Espero que hoje, só para a gente finalizar isso, você tenha entendido que a sua oração ela pode ser um mantra também. Na repetição, você consegue introjetar, colocar dentro de você tantos valores que às vezes nos livros a gente nem aprende tanto, tá bom? Tente fazer valer isso na sua vida no dia de hoje. Eu te espero quarta-feira que vem, às 9h15, aqui na Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz. Até lá, um grande abraço.